Muito bom dia, prezados companheiros e companheiras. Estou vindo aqui para tratar com vocês de um assunto específico e faço questão de fazer esses esclarecimentos agora, de manhã, para que vocês que estão indo para o trabalho, que estão indo para a escola, possam ter as informações verdadeiras sobre esse episódio que foi notícia ontem à noite, que hoje está nas páginas dos jornais, sobre o sobre o indiciamento do presidente Lula pela Polícia Federal no caso da chamada Operação Zelotes, supostamente envolvendo irregularidades na reedição de uma medida provisória chamada MP 471. Por que eu quero falar com vocês, pessoal? Porque eu fui integrante da CPI das Zelotes. Eu fui um dos primeiros parlamentares que denunciou e que propôs que nós tivéssemos no Parlamento Brasileiro uma investigação sobre as Zelotes, Alessandra. E, na realidade, este indiciamento do presidente Lula é uma demonstração mais vergonhosa ainda da perda completa, das regras do Estado Democrático de Direito. O presidente Lula sequer constava no rol dos investigados pelas Zelotes. Muito pelo contrário. A Zelotes investigava o Itaú, que foi agora perdoado de 25 bilhões, o Banco Safra, o Bradesco, a Gerdau. E num determinado momento, em função da investigação sobre empresas do ramo automobilístico, este delegado, Marlon Cajado, fez uma engenharia, porque ele percebeu que as Zelotes não dava manchete como a Lava Jato dava, e inventou uma tese absurda para tentar justificar uma investigação que envolvesse o presidente Lula. Ocorre, companheiros e companheiras, que esta MP, prestem atenção, esta medida provisória ela foi editada pelo Fernando Henrique Cardoso. É uma medida provisória que trata de incentivos para o setor automobilístico e que até a edição dela só existiam para o Sudeste. Vocês lembram que todas as grandes montadoras do Brasil ficavam na região Sudeste, Muito bem, na época do Fernando Henrique Cardoso, o Antônio Carlos Magalhães era o governador da Bahia, foi feita uma mobilização, uma disputa, e o Fernando Henrique Cardoso editou uma medida provisória estendendo para o Nordeste, para o Sul e para o Centro-Oeste as mesmas condições favoráveis que existiam no Sudeste para a instalação das montadoras. Para vocês lembrarem, foi essa medida provisória que fez, por exemplo, com que a Ford, que ia ficar no Rio Grande do Sul, fosse para a Bahia. Foi essa medida provisória que fez com que a Fiat fosse para Pernambuco e que a Hyundai e a Mitsubishi fossem para Goiás. Na época, foi saudada como uma grande medida e aprovada com pompa no governo Fernando Henrique Cardoso, com o apoio do Antônio Carlos Magalhães, do Tasso Gereissati. Na época eu recuperei, inclusive, os discursos deles. Essa medida provisória valia por 10 anos. E foi exatamente isto que aconteceu. Houve uma mobilização de governadores, houve uma mobilização de deputados, de senadores, pedindo que fossem renovados os efeitos, renovada a medida provisória. O presidente Lula renovou uma medida provisória editada pelo Fernando Henrique Cardoso. O relator na Câmara
foi o José Carlos Aleluia, dos Democratas da Bahia, que na época era o homem de confiança do Fernando Henrique Cardoso quando foi editado a primeira vez. O relator no Senado foi o César Borges, também democrata da Bahia, hoje deve estar no PR. Foram aprovadas por unanimidade na Câmara e do Senado. Todos os deputados, todos os senadores votaram favoravelmente. Tem dezenas de discursos da oposição favoráveis à aprovação dessa medida. E agora, o delegado Marlon Cajado vem querer indiciar o presidente Lula por edição de uma medida provisória. Delegado, eu tive a oportunidade de inquirir o senhor na CPI, não era nem na CPI, foi na Comissão de Fiscalização e Controle. Eu tive a oportunidade de inquirir o senhor. E eu lhe perguntei, delegado, o senhor sabe quem editou essa medida provisória? E o senhor me disse que foi o Fernando Henrique Cardoso. E eu disse, o senhor chamou ele para depor? Não. O senhor não achou importante que o Fernando Henrique Cardoso fosse ouvido? Não. O senhor investigou se por conta desta medida provisória algum parente do Fernando Henrique Cardoso, dos governadores, tiveram algum tipo de vantagem? Alguém do partido dele recebeu algum apoio eleitoral? Firmou algum contrato? O senhor fez isso? Não. Por que, delegado? Por que o senhor não investigou quem editou a medida provisória? Por que o senhor se absteve e se acovardou para investigar quem efetivamente criou esse programa de benefício para a indústria automobilística? E agora, indiciar o presidente Lula por uma medida provisória que todo mundo apoiou, cujos relatores foram da oposição, que foi saudada como uma grande política de incentivo ao desenvolvimento regional, se não fosse essa decisão do presidente Lula. Milhares de empregos que foram criados no Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, não teriam ocorrido. Isto, pessoal, é um escárnio. Indiciou o Lula, indiciou o Gilberto Carvalho só para fazer política. Eu repito, eu acompanhei a CPI das Zelotes, o Lula não constava sequer no rol dos investigados. E se acovardaram para chamar os grandes envolvidos no esquema das Zelotes, para criar um factoide fajuto, para tentar criar mais um elemento num clima de instabilidade, de perseguição ao presidente Lula. Então fiz questão de vir aqui, porque vocês com certeza vão ouvir muito essa notícia hoje durante o dia, né? E vocês podem ter absoluta tranquilidade e convicção, porque eu conheço esse assunto. Conheço, fui da CPI das Zelotes, fui da Comissão de Fiscalização da Câmara que acompanhou esse debate, e eu posso assegurar a vocês, isto é uma manipulação grotesca de um delegado que quer aparecer, que se acovardou para investigar os verdadeiros beneficiados nesse esquema criminoso do CARF e das Zelotes. Certo, delegado Marlon Cajado? Né? Vocês podem ter certeza, busquem as informações que vocês precisam para que efetivamente nós possamos desmascarar mais esta tentativa absurda de acreditar ao presidente Lula. Imaginem, pessoal, quantas medidas provisórias são aprovadas por mês, beneficiando os mais diferentes setores da economia. Imaginem se cada medida provisória dessas, algum delegado resolvesse achar que um determinado presidente da República ou que a Câmara e o Senado aprovou por conta de alguma coisa, de alguma sacanagem. Uma medida provisória passa pelo Ministério do Desenvolvimento Econômico, pelo Planejamento, pela Casa Civil, por todos os setores jurídicos, pela Presidência da República, pela Câmara, pelo Senado, é aprovada aos olhos da opinião pública. E aí vai querer indiciar o Lula, mas quem é um delegado, pessoal, da Polícia Federal, né, para fazer uma interpretação dessas,
colocando sob suspeita todo mundo, então, todo mundo, todos nós que votamos a favor dessa medida provisória, na Câmara e do Senado, de alguma forma, somos também responsáveis, né? Então, presidente Lula, receba aqui nosso abraço, nossa solidariedade, nós temos absoluta confiança, sabemos que isso é um jogo político sujo que está sendo feito contra a sua pessoa, né? E, neste caso específico da MP 471, olha, é tão primária a sacanagem desse delegado Marlon Cajado, é tão lamentável a narrativa criada pela grande mídia, que nós não podemos nos silenciar. E é por isso que eu estou aqui com vocês, mesmo neste horário, para que vocês possam, né, ter já de manhã os argumentos necessários para poder rebater esta sacanagem, né, que mais uma vez está aí, a mídia jogando pesado, né, nesse processo permanente e constante de tentativa de desmoralização moral, pessoal, ética, psicológica, né, que está sendo submetido o presidente Lula, né? O que eles tinham que investigar é essa história aí que está cada vez mais estranha, desse e-mail fajuto daquela Mônica Moura, que agora descobriram que o estagiário que foi protocolar no cartório era estagiário do escritório do irmão do procurador. E veja que história estranha. O suposto escritório do procurador, só agora, parece que dia 17 de maio, né, 17 de abril, que virou formalmente um advogado do João Santana e da Mônica Moura. Mas o estagiário, muito antes, foi lá no cartório, o que prova que é mentira, que ele pode ter assinado formalmente agora, depois da delação com o escritório do irmão do procurador, mas que já estava prestando serviço muito antes. Porque se ele não estivesse prestando serviço muito antes, como é que o estagiário do irmão do procurador tinha ido no cartório? Então essa história desse e-mail, né, é um amontoado de mentira. Era isso que a Polícia Federal tinha que estar preocupada, desmascarar, né, esses delatores fajutos aí, que alimentam diariamente o ódio e a mentira da Operação Lava Jato para fazer disputa política. É isso que está acontecendo no nosso país. Então, pessoal, um bom dia para vocês, né? Vamos à luta e vamos desmascarar esse delegado Marlon Cajado. Eu vou postar de novo hoje, o vídeo quando ele esteve nas Zelotes, para vocês observarem o que ele me respondeu e o que ele fez. Então, o presidente Lula, Gilberto Carvalho e demais pessoas que estão sendo injustamente indiciadas por esse delegado, vocês têm a minha solidariedade, o meu apoio, e eu vou trabalhar durante todo o dia hoje, vocês vão ver, para desmascarar, né, e para mostrar que não existem elementos e que é uma vergonha. O verdadeiro autor dessa medida provisória chama-se Fernando Henrique Cardoso. Os relatores da Câmara e do Senado chamam-se José Carlos Aleluia, dos Democratas, e César Borges, do PR, ex-governador da Bahia, também do PFL. E essa medida provisória foi aprovada por unanimidade. E a única coisa que o Lula fez foi reeditar uma medida provisória criada pelo Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso não foi nem chamado para depor. Então, o autor da medida provisória não vai depor. E o presidente que reedita uma medida que não é de autoria dele, é indiciado, né, pela medida provisória. Realmente, pessoal, é escancarado, né? Escancarada a manipulação e o jogo sujo, o jogo político, que a cada dia que passa se amplia no nosso país. Grande abraço, pessoal, e seguimos juntos aí na luta, e com certeza, quem puder depois, mais tarde, vem aqui na nossa página, compartilhe essa informação que eu estou dando agora, compartilhe para que ela possa se espalhar rapidamente, e vocês vão ver logo mais esse vídeo do dia que eu
inquirir esse delegado Marlon Cajados quando ele esteve lá na Câmara dos Deputados. Grande abraço, pessoal. Tamo junto.